Sou Cabral, sou Relações Públicas do Prédio Martinelli. Vou falar para vocês a história de um homem visionário e empreendedor. Este homem era Giuseppe Martinelli. Ele nasceu na cidade de São Donato de Luca, na Toscana da Itália, em 23 de julho de 1870, em uma família tradicional da construção. Em 1889, ele veio para o Brasil com o irmão mais velho, descendo no porto do Rio de Janeiro e passaram a morar na cidade. Depois eles foram para a cidade de Santos. E lá na cidade, Giuseppe trabalhou como pedreiro, carpinteiro, açougueiro, comerciante. Depois ele se transformou em despachante aduaneiro. A partir daí a vida começou a melhorar. Em 30 e poucos anos que ele estava no Brasil, ele conseguiu 22 navios e casas bancárias. Só que ainda ele não estava satisfeito, porque o sonho dele era fazer um prédio que não só marcasse São Paulo, Brasil, América Latina e também no mundo. Em 1922, ele vendeu os navios, veio aqui para São Paulo, porque ele já havia comprado esse terreno em 1914, um terreno de 2.000 metros quadrados. Ele contratou o William Fielding, que é um arquiteto e engenheiro, para fazer um projeto desse prédio de apenas 12 andares. Em 1924, ele resolveu iniciar a obra. Ele reuniu a equipe e disse: mudei de ideia, eu quero que vocês façam a fundação desse prédio para 30 andares. A prefeitura, a justiça, deixando ou não, eu não quero nem saber. Depois ele chegou no William Fielding e pediu para alterar o projeto para 18 andares. Só que aí, ele acabou aumentando 2 andares por conta própria, chegando no 20º andar. E aí causou pânico para as pessoas que moravam aqui, queriam vender as casas, ninguém queria ficar mais por aqui. Este prédio se transformou num monstro, todos fugiam dele. E o Giuseppe, como estava proibido de dar continuidade na obra, ouviu todos os xingamentos até a 7ª geração. O Giuseppe ouviu todas aquelas reclamações na cidade. Teve um dia que ele se enfezou como bom italiano, juntou todas as provas, chegou na prefeitura e na justiça e disse: este prédio jamais vai cair, que eu já fiz a fundação para 30 andares. Só que nesse inteirinho, ele já havia pedido para o seu sobrinho, Ítalo Martinelli, regularizar até os 30 andares. E aí, a prefeitura, e na época era o prefeito Pires do Rio, acabou liberando ele para dar continuidade na obra. Aí ele veio todo feliz para cá, reuniu toda a equipe e começou a combinar o recomeço da obra. Só que enquanto ele estava falando, uma pessoa apareceu do nada e interrompeu a fala dele. Senhor Martinelli, lá em Buenos Aires estão fazendo um prédio com 28 andares e vai ser o mais alto da América Latina. Giuseppe, na sua empolgação, deu aquela engasgada, olhou para a equipe e disse: tudo que eu estou dizendo aqui esqueçam. Quando terminarem de lá, a gente volta a conversar. Virou as costas, foi-se embora, ninguém entendeu nada. Quando terminou lá em Buenos Aires o prédio mais alto da América Latina, ele apareceu, reuniu a equipe e disse: terminaram de lá, né? Pois bem, pois agora é a nossa vez. Agora não somos nós. Vamos fazer até o 25º, vamos fazer essa laje aqui, e eu quero uma vila italiana aqui em cima. Eu quero 800 metros quadrados de construção. Eu quero a minha casa, com 15 cômodos e 4 andares. Quero salão de festas, casa dos empregados e quartos de hóspedes. E quero que vocês deixem uma área livre de 1.200 metros quadrados para que nós possamos fazer um ângulo de 360 graus. Eu, minha família e meus amigos vamos poder ver a Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul e Zona Oeste. Em 1929, foi concluído 90% da obra e este prédio passou a ser o mais alto da América Latina. E para provar que era seguro, Giuseppe já estava morando no 9º andar desde 1928. Aí ele subiu e veio morar com a família aqui em cima. Ele, a esposa, 2 filhas e a sogra. Imagina morar com a sogra a 130 metros de altura. Tem que ter coragem. O perigo era para os dois. No mesmo ano, a família toda feliz, morando aqui. Infelizmente, ele acabou se quebrando com creche, a Bolsa de Valores de Nova York. Perdeu todo o dinheiro. Ele já não tinha mais condições de terminar esse prédio e nem poder manter toda a sua beleza, a sua manutenção. Ele acabou recorrendo ao Banco Imperi Lavoro da Itália, penhorou esse prédio, pegou dinheiro emprestado
e acabou terminando tudo aqui, a obra. O prédio ficou uma maravilha. Só que ele não conseguiu vender um número suficiente de apartamentos, e aí faltou dinheiro para saldar o débito com o Banco da Itália, que fazia parte do governo de lá. Infelizmente, em 1933, ele foi obrigado a abrir mão desse prédio para o comando da Itália. Em 1934, ele reuniu a família e disse: nós vamos recomeçar a vida no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Vamos começar do zero. Saíram por aquela portaria que vocês entraram, ele com algumas moedas na mão, a família chorando, todo mundo em pranto. Ele acabou entregando essas moedas para um porteiro que ali estava e disse: aqui está o que restou da minha fortuna. Foram embora para o Rio. Só que lá no Rio, ele acabou sendo beneficiado por um decreto do governo que ele poderia explorar 10% da mina de carvão em todo o Brasil. Ele, que era um homem visionário e empreendedor, para ele foi uma maravilha. Com as minas de carvão, e ainda ele construiu mais 14 prédios com 20 andares no bairro do Flamengo. Este homem ficou muito rico. Morreu em 1946, deixando um patrimônio de 50 milhões de dólares. Em 1950, faleceu o sócio dele, e aí foi dividida essa herança para todos os herdeiros. Foram beneficiadas 2 filhas aqui de São Paulo, deixando 2 empresas de navios. A viúva, lá no Rio de Janeiro, 51 anos, 25 anos mais jovem que ele deixou nada mais, nada menos que 923 apartamentos, terrenos, lojas, casas, deixou muita coisa para ela. As 2 filhas aqui de São Paulo chegaram a 11 empresas, que até hoje existe o Grupo Martinelli. A viúva do Rio de Janeiro conseguiu perder toda esta fortuna. Ela e o único filho da relação acabaram ficando na miséria. Primeira parte da história encerra com a morte de Giuseppe Martinelli e a queda da viúva. Agora vamos entrar para a segunda parte da história. Este prédio ficou na mão dos italianos até 1943, que ainda era a Segunda Guerra Mundial. O governo brasileiro confiscou os bens dos italianos, inclusive o prédio Martinelli, colocando o Banco do Brasil aqui dentro para administrar. E em 1944, o Banco do Brasil acabou leiloando esse prédio. Foi aí que o Giuseppe deu um lance, e aí o grupo lá do Rio de Janeiro, junto com o Banco América, deram um lance bem maior. E o Giuseppe ficou frustrado porque não conseguiu reaver o seu sonho. A partir dali, se transformou num homem doente, depressivo, morrendo 2 anos depois, 1946. Este prédio foi o primeiro condomínio que nós tivemos aqui no Brasil, com 103 proprietários mandando. Dentre eles, o hotel chamado São Bento, era o hotel mais famoso da América do Sul, ocupava 11 andares aqui. Só que por má administração, o hotel acabou falindo na década de 60. Com a falência do hotel, começaram a vender irregularmente todos os apartamentos. Já haviam pessoas morando aqui. Aí deixaram de pagar luz, os elevadores não funcionavam mais, chegamos a ter 3.000 pessoas morando de forma irregular aqui. Criavam porcos, galinha, pato, marreco, cavalo, cachorro. Aqui era um pardieiro, era uma arca de Noé, mas estilo pardieiro. Aqui na casa morava um bonitão chamado Zé Pernambuco, um homem temível, andava armado, todos estavam nas mãos dele. E ele permitia que fizessem 2 piscinas aqui, colocando pano nos ralos, quando chovia. O fosso do prédio, ele deixava jogar todos os lixos lá. Depois o bonitão já virou síndico, reunia as pessoas e dizia: estou dando 2 lixeiras e estou dando piscina. Aquele que não colaborar, vai para o fosso. Então esse prédio era um verdadeiro pardieiro. Prostituição, bandidos, assassinos, todos tinham medo de passar aqui próximo ao Martinelli. Olavo Setúbal, o fundador do Banco Itaú, se tornou prefeito da cidade em 1975. Aí ele veio para o exército, tirou as pessoas que aqui estavam. E aí saíram centenas de caminhões de lixo daqui, que encontraram dentro desse fosso 9 andares de lixo, equivalente a 30 metros de altura, ossada humana, feto e animais mortos. Limparam tudo, começaram a restaurar o prédio em 1977, terminaram em 1979, aí 70% virou da esfera municipal. Hoje nós temos 3.000 funcionários trabalhando aqui, onde se divide nas secretarias de Habitação, Desenvolvimento Urbano, Licenciamento, Comitê Olímpico Organizador da Copa do Mundo, Coab, São Paulo Urbanismo. 30% Caixa Econômica Federal, Sindicato dos Bancários e 11 lojas no entorno do prédio.
Então nós temos um fluxo de 5 mil pessoas por dia, entre funcionários e munícipes aqui dentro desse prédio. Este prédio serve de cenário para gravações de novelas, filmes, comerciais internacionais, nacionais, São Paulo Fashion Week, sessões de fotografias. Oficializamos a visita em 26 de julho de 2010, já passamos de 80 mil visitantes. Esse prédio, ele tem o estilo barroco dele, é o estilo eclético, porque nós temos um pouco do francês, italiano, neoclássico, rococó, temos aqui o gótico, um prédio que tem 30 andares, 130 metros de altura. Nós temos aqui 585 mil toneladas de peso. É um prédio muito importante, não só São Paulo, Brasil, América Latina e no mundo. Então, gente, esse prédio é um marco da cidade de São Paulo, é um marco do Brasil. Para mim é uma grande satisfação estar trabalhando aqui, falando da história de um homem visionário e empreendedor para todos vocês. Quando eu vim para cá em 2001, comecei como porteiro. Depois me transformei num segurança. Depois fui alçado supervisor geral da segurança. E a partir de 2010 fui alçado relações públicas do prédio, reconhecido por todas as televisões do Brasil, jornal e também as televisões internacionais. Para mim é uma honra estar falando com vocês. Muito obrigado e eu quero palmas agora.